Ela foi forçada a um casamento punitivo, mas a verdade oculta daquela noite é surpreendente. Clara, com seus 22 anos, sempre sonhou em capturar o mundo através de uma lente, em vez de estar presa a um altar. A pressão de sua família tradicional para que se casasse com Eduardo, um empresário que mais parecia uma corrente do que um amor, a deixava sufocada. Nos últimos dias, a cidade de São João estava em contagem regressiva para a cerimônia. Os preparativos eram festivos, mas para Clara, cada flor, cada decoração, era um lembrete do destino trágico que a aguardava. O vestido branco, uma peça que deveria simbolizar a pureza, era como uma armadura opressiva que a isolava de sua verdadeira essência. Naquela noite fatídica, enquanto o silêncio dominava seu quarto, Clara foi surpreendida pela visita de Dona Zélia, sua avó. Com o olhar penetrante e a voz firme, ela trouxe à tona segredos obscuros que moldavam a linhagem da família. Clara, você precisa saber. Nem sempre as aparências são o que parecem. O amor pode ser traiçoeiro, disse Dona Zélia, revelando uma traição antiga que quase desfez laços que deveriam ser inquebráveis. A cada palavra, Clara sentia o peso da hipocrisia sobre seus ombros. O amor da família, que sempre lhe foi vendido como incondicional, parecia estar cheio de condições. A expectativa do casamento se intensificava. Os convidados chegavam, rostos sorridentes, mas Clara olhava ao redor e sentia a fogueira de suas emoções queimando mais forte. Quanto mais sorriam, mais seu coração se apertava. Os votos estavam se aproximando, e com eles, a possibilidade de uma vida inteira de conformidade. O que seria um dia de alegria agora se tornava um pesadelo silencioso, um eco de suas vontades ignoradas. No momento mais crítico, quando a música começou a tocar e o altar a chamava, algo aconteceu. A coragem percorreu seu corpo como um relâmpago. O amor verdadeiro nunca deve ser uma prisão, ecoou a voz de Dona Zélia em sua mente. Clara decidiu que não se renderia às tradições que não a representavam. Diante da multidão, fez um gesto inesperado. Com lágrimas nos olhos, começou a compartilhar suas fotografias, imagens que contavam histórias de liberdade e autodescoberta. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O clima estava pesado, os olhares desencontrados na sala. O que antes eram risos agora se transformavam em murmúrios de desaprovação, mas também brotavam respeitosas reflexões. Clara falava de sua verdade, do desejo de ser livre, de lutar contra o que a sociedade impunha às mulheres. O vestido branco já não a oprimia. Agora era um símbolo de sua luta. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, a tensão palpável. O que iria acontecer a seguir? A familiares que sempre foram seus alicerces iriam acolher sua verdade, ou a rejeição seria o preço a pagar pela liberdade? Clara respirava fundo. O peso da escolha estava prestes a desabar sobre ela. Mas a esperança de um novo amanhã brilhava como um farol distante. O silêncio que se instalou parecia um abismo. Clara sentia os olhares pesados sobre ela, a mistura de confusão e raiva tomando conta da sala. O nervosismo e a adrenalina pulsam em suas veias, mas havia uma chama de determinação ardendo em seu peito. Podia ouvir as vozes de sua mente, cada uma ecoando as dúvidas que a atormentaram por tantos meses. E se ela estivesse cometendo um grande erro? E se perdera tudo por um ato impensado? Eduardo, no altar, estava paralisado. O rosto dele variava entre o choque e a irritação, como se não conseguisse entender o que estava acontecendo. Clara olhou para ele e percebeu que não sentia mais nada. As promessas que deveriam ter significado algo agora pareciam promessas vazias. Os olhares dos convidados, antes admirados, agora eram de reprovação. Clara, no entanto, não conseguia mais se importar. As fotos que mostrava eram um grito silencioso por liberdade. Cada imagem era como uma parte de si que ela compartilhava com os outros. A beleza do mundo, a fragilidade das emoções, a força de momentos simples, mas profundos. Ela falava com paixão, corpo a tremular em cada frase, e sua voz, embora trêmula, transbordava a autenticidade. Logo, entre os murmúrios,
Clara começou a ver algumas reações inesperadas. Algumas mulheres da plateia, amigas e parentes, pareciam absorver suas palavras. Os olhares de desaprovação se misturavam com sorrisos tímidos de encorajamento. Uma de suas tias, sempre tão presa às tradições, chegou a secar uma lágrima, como se tivesse finalmente enxergado a verdade que sempre esteve ali, disfarçada sob a superfície da dor e do conformismo. A avó Dona Zélia, no fundo da igreja, observava tudo com uma expressão tranquila que só ela possuía. Era como se seus olhos dissessem: isso é apenas o começo. Clara sentia uma conexão forte com ela, como se sua coragem estivesse se entrelaçando com a velhice e a sabedoria de sua avó. O calor dessa ancestralidade iluminava seu caminho incerto. Porém, nem todas as reações foram positivas. A mãe de Clara, que havia trabalhado tão arduamente para planejar aquele dia, estava em choque, buscando entender o que havia dado errado. O rosto dela estava contorcido de dor, entre a frustração e a tristeza profunda. Clara sentiu o coração apertar, mas a verdade de quem ela importava mais do que qualquer expectativa familiar. Eu quero ser dona do meu futuro, Clara exclamou, desafiando o que quer que estivesse em seu caminho. Havia um poder raro naquela afirmação. O eco da sua voz parecia ressoar no ar, mais do que todas as regras que a cercavam. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Clara percebeu que não estava sozinha. O peito ardendo, um pequeno grupo de mulheres começou a aplaudir, inicialmente hesitantes, mas logo com firmeza. Aquela era a sua voz, mas também era a voz de todas as mulheres que durante gerações escolheram se calar. Clara não sabia como aquilo se desenrolaria, mas uma coisa era certa: o casamento que todos esperavam não aconteceria. Ela havia encontrado uma nova razão para viver, uma nova missão. E enquanto ela olhava ao redor, sentiu que o caminho para fora das sombras de sua vida pré-estabelecida estava finalmente se abrindo. Mas como era de se esperar, o verdadeiro desafio ainda estava por vir. O que ela não sabia era que a escolha de se libertar poderia desencadear uma tempestade que não afetaria apenas sua vida, mas também a de todos ao seu redor. Clara fez uma pausa, respirando fundo, enquanto uma nova série de olhares se encontravam, com novos sussurros e dúvidas. E no fundo, um pensamento se formava. O que aconteceria agora? O tumulto na igreja parecia um mar revolto de emoções. Clara olhava confusa para os rostos à sua frente. Enquanto alguns se agitavam, com murmúrios de desapontamento e condenação, outros pareciam encontrar coragem para manifestar apoio. Aplaudindo, percebia que essas mulheres, que ela sempre admirou, estavam tomando partido. Estavam fazendo o mesmo que ela almejava, reivindicando seus próprios espaços em meio à tradição. O coração de Clara disparava. O som das palmas reverberava como um hino de libertação, mas a alegria era acompanhada de um frio na barriga. Ela não sabia exatamente o que fazer a seguir. O pai de Clara, ao fundo, tinha o rosto pálido, refletindo um choque que parecia lhe abalar por dentro. Ele sempre foi o esteio da família, sempre seguira as regras. E agora, simplesmente, não entendia o que aquilo significava. Clara começou a andar em direção ao altar, sua voz firme apesar do caos ao redor. Eduardo, ela disse, sua voz cortando a confusão. Desculpe por fazer isso com você em público, mas não posso continuar. Não posso viver para agradar ninguém. Eu não sou um troféu, uma escolha a ser feita. Eduardo, ainda paralisado, finalmente pareceu se mover, seu olhar carregando uma mescla de mágoa e incredulidade. Clara, por favor, isso pode ser resolvido. Podemos conversar, ajustar o que for necessário. Ela balançou a cabeça, cheia de lágrimas que não caíam. Não, Eduardo. Já não há mais nada a ajustar. As coisas que você considera necessárias para nós não são mais parte de mim. Aquela confissão saía como um desabafo libertador, a verdade finalmente dançando à frente de sua coragem. E enquanto as palmas ainda ecoavam, Clara notou seu olhar. A raiva inicial dele lentamente se transformava em algo diferente. Talvez um pequeno reconhecimento. Uma centelha de compreensão ou apenas aceitação da situação. Era difícil dizer. Dona Zélia, no fundo da igreja, levantava-se. Clara sentiu seu coração aquecer ao ver a avó se aproximando. A avó de Clara, forte como a terra, tinha vivido suas batalhas. Havia momentos em que ela também lutara para se livrar de expectativas que a oprimiam. A sabedoria daquela mulher resplandecia em seus olhos.
O calor daquela conexão deu a Clara uma dose extra de coragem. Meu amor, Dona Zélia falou, tão tranquilizadora quanto sempre. Você tem que seguir seu caminho. Lembre-se de que, mesmo que o mundo insista em te colocar em moldes, a sua história é única e você é a autora dela. Libere-se. As palavras da avó eram como um milagre. Clara sentia que a força daquela geração a encorajava a se manter firme. Um grito interno de batalha ecoou dentro dela, e ao se afastar do altar, Clara se sentiu mais leve. Levantou a cabeça, olhando para os rostos ao redor com segurança. Mas a confusão ainda reinava. Clara podia ver os rostos se tornando cada vez mais cruéis. O que acontecerá com Eduardo? Sua mãe, que parecia perdida, agora olhava para ela com um fogo de indignação misturado com tristeza. E todos aqueles amigos e familiares, o escândalo estava apenas começando. Aproveitando a brisa fria que entrava pela porta da igreja, Clara se viu à beira de um abismo, pronta para dar o próximo passo, mas o futuro era incerto. As consequências de sua escolha estariam à espera, e ela não sabia qual caminho traria mais dor ou alegria. Clara deu um passo atrás, olhando para tudo que deixara para trás, e o que ainda tinha pela frente. E no coração, uma pergunta começou a ecoar. Até onde ela iria para ser verdadeiramente livre? As palmas ainda ecoavam, mas o ar estava denso, carregado de expectativas e promessas não cumpridas. Clara sentiu sua respiração acelerar. Cada batida do seu coração parecia ecoar, fazendo o chão vibrar sob seus pés. Era uma mistura de medo e esperança, como se ela estivesse prestes a saltar de um precipício. Dona Zélia olhou ao redor, percebendo a tensão aumentar. Vamos, meu amor, sussurrou, puxando Clara para mais perto. A vida não é fácil, mas você não deve se deixar abalar. Mantenha a cabeça erguida. A voz da avó era um porto seguro em meio à tempestade. Clara sabia que o apoio dela era uma âncora, mas o terrível peso da desaprovação da sua família a mantinha presa. Eduardo, ainda atordoado, se aproximou devagar. Clara, por favor, pense bem sobre isso. Não é apenas a você que isso atinge. Sua voz tremeu, carregando um tom de desespero. Nós nos amamos. Não podemos jogar tudo isso fora por causa de um momento de confusão. Amor? Clara repetiu, levantando uma sobrancelha. O que você entende por amor? É isso que você chama de amor? Amar não é sufocar, e sim dar espaço para o outro ser quem é. Eu não sou uma extensão de suas expectativas. A frustração brotou em suas palavras, cada sílaba carregando anos de ressentimento e silêncio. As pessoas ao redor trocavam olhares, algumas pareciam chocar-se com a audácia dela, enquanto outras demonstravam admiração. Clara viu um grupo de mulheres mais velhas na primeira fila acenando com a cabeça, como se estivessem aplaudindo suas palavras. A coragem delas também pulsava através dela, como uma chama que reacendia seu espírito. Dona Zélia se afastou suavemente. Ninguém pode decidir sua vida por você, minha querida. Cada um tem seu próprio caminho a trilhar. A avó virou-se para a congregação, seu olhar firme. E se essa jovem está se libertando, devemos apoiá-la. A verdadeira fé reside na aceitação. Os murmúrios tornaram-se mais intensos, alguns aplaudindo e outros indagando. Clara manteve-se ereta, sentindo-se mais viva do que nunca, ainda que a brisa fria e o olhar acusador de sua mãe a incomodassem. No fundo, ela sabia que seu ato de bravura desencadearia um furacão familiar. Eu me recuso a viver uma mentira. E mais do que isso, não serei casada com um homem que não me aceita por quem eu sou. Cada palavra vinha de um lugar profundo, como se saísse de uma fonte que ela nunca soube que existia. Eduardo fechou os olhos, como se estivesse enfrentando uma realidade que não queria aceitar. Ao abri-los, havia uma tristeza tão intensa ali que quase partiu o coração de Clara. E se isso nos separar para sempre? Ele questionou, cada sílaba carregada de dor. Se for o que precisa acontecer, respondeu Clara, sentindo uma brecha na dor, como se pudesse finalmente respirar. Se for para eu ser livre, então que assim seja. O eco das suas palavras preencheu a igreja. A ansiedade da multidão estava palpável. O que seria do amor deles? O que aconteceria com a família? À medida que Clara olhava para os rostos em espera, algo dentro dela se transformou. Não apenas um desejo de liberdade, mas a certeza de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era um passo necessário. Mas no momento seguinte,
Enquanto ela tentava absorver tudo, uma figura familiar emergiu da multidão. Era Ana, sua melhor amiga. O olhar dela era intenso, e nos olhos havia uma mistura de urgência e segredo. Clara sentiu um frio na barriga, como se uma nova reviravolta estivesse prestes a acontecer. Clara! Ana gritou à beira do desespero. Você não sabe a verdade sobre Eduardo. Há algo que você precisa entender. O que Ana tinha para revelar poderia mudar tudo. A expectativa crescia no ar. Uma nova onda de conflitos e revelações se aproximava, enquanto Clara se perguntava: será que havia um novo capítulo aguardando por ela, preparado para desafiar tudo o que ela pensava saber? Clara olhou fixamente para Ana, seu coração batendo descompassado. A plateia estava em um silêncio reverente, cada par de olhos fixados nela, esperando a próxima ação, a próxima palavra. O que poderia ser tão urgente? O que seria capaz de abalar ainda mais seu já frágil mundo? Ana, o que você está falando? O desespero soava em sua voz, uma mistura de ansiedade e curiosidade. Ana avançou, seu olhar nervoso a atraíra enquanto as mãos tremiam. É sobre Eduardo. Ele não é quem você pensa que é. As palavras saíram em um sussurro angustiado, mas o impacto delas era como uma bomba prestes a explodir. Como assim? O que você sabe? Clara quase implorou, a boca seca, o corpo inteiro pulsando como se estivesse diante de uma verdade insuportável. Eduardo estava parado, em estado de choque, como se sua própria vida estivesse ruindo ao redor dele, mas as palavras de Ana conseguiram atraí-lo de volta. Ele se aproximou um passo, com a expressão de alguém que tem a intenção de se defender, mas que também sentia a pressão das consequências. Eu não queria que você soubesse assim, começou Ana, sua voz baixa e trêmula. Mas ele estava com outra pessoa antes de vocês se conhecerem. Essa pessoa, ela é mais próxima do que você imagina. Os murmúrios começaram a circular novamente pela multidão, uma onda de espanto e curiosidade. Clara sentiu uma explosão de emoções, como se uma tempestade estivesse se formando dentro dela. Ana, por favor, me diga quem é. A necessidade de descobrir a verdade consumia cada pensamento. A amiga hesitou, mas a verdade voava entre elas, como um pássaro prestes a emergir de sua prisão. Heloísa. Ela é sua prima, Clara. E eles ainda estão se falando. O choque atingiu Clara como uma onda. Heloísa, a prima amada, que sempre teve a vida perfeita. A ideia de que Eduardo poderia estar envolvido com ela era como um punhal atravessando seu peito. Isso não faz sentido! Clara exclamou, sua voz falhando, enquanto olhava para Eduardo, buscando um indício de verdade em seu olhar. Você estava com ela? Como você pôde? A traição tornava-se palpável, inchando cada palavra. Neste momento, Eduardo estava em conflito. Clara, Isso não é o que parece. Ele tentou explicar, mas a frustração da plateia se transformou em murmúrios desconcertantes, e o clima tenso era envolto em uma expectativa quase insuportável. Então você estava me enganando o tempo todo, me usando para esquecer Heloísa? Os olhos de Clara encheram-se de lágrimas, enquanto a dor luminosa da traição tornava-se insuportável. A ideia de que sua vida tinha sido uma farsa se infiltrava em cada canto de sua alma. Não era assim! Eu amava você, Clara! A súplica de Eduardo parecia em vão, enredada em seu desespero. Mas assim que olhou em volta, percebeu que a multidão estava tão incrédula quanto Clara. Ele havia perdido o controle da situação e o do seu amor. Naquele instante, algo estalou dentro de Clara. A raiva, a mágoa e a decepção entrelaçaram-se. Ela não conseguiria mais suportar isso. Chega! Não quero mais seguir esse caminho, não quando a verdade se revela de maneira tão destrutiva. A coragem em suas palavras era como um renascimento. Ana a olhou, sabendo que a revelação apenas começava a decifrar o futuro confuso que estava à frente. Dona Zélia, percebendo a intensidade do momento, aproximou-se e segurou a mão de Clara. Meu amor, encontrar a verdade nunca é fácil, mas você precisa decidir quem você quer ser daqui para frente. Clara sentiu a pressão do olhar da avó, mas havia uma centelha de esperança iluminar seu coração. O que fazer a seguir? As possibilidades eram tão vastas quanto ameaçadoras, mas ela sabia que não poderia voltar atrás.
Se Eduardo e Heloísa estão juntos, então que assim seja. Eu não posso fazer parte de uma mentira. A voz de Clara saía com força, mas a incerteza corroía por dentro. Uma nova jornada a aguardava, e a coragem para começar não seria fácil. Assim que ela se virou, uma nova dúvida surgiu. Mas e se houver algo ainda mais sombrio que eu ainda não conheço? O coração de Clara batia forte enquanto ela olhava para Ana, sentindo que talvez ainda houvesse segredos a serem revelados. Segredos que poderiam mudar não só sua vida, mas o próprio entendimento do amor e da família. O que mais ela não sabia? Clara sentiu a respiração pesar, como se o ar em volta estivesse mais denso. A plateia, agora em um murmúrio inquieto, parecia querer absorver cada fragmento daquela revelação, cada nuance do confronto. Seus pensamentos giravam como um caleidoscópio, repletos de imagens de momentos felizes ao lado de Eduardo, contrastando com a traição que acabara de descobrir. Ana, você tem certeza disso? Sua voz ecoou quase como uma súplica, um pedido de que aquilo tudo fosse apenas um pesadelo. Eu ouvi eles conversando. Clara, isso é real. Ana respondeu, sua voz carregada de sinceridade. Clara se sentia perdida, como se estivesse em um profundo labirinto, onde o único caminho conhecido havia sido bloqueado por uma parede de mentiras. Eduardo, em desespero, avançou mais um passo, inclinando-se levemente na direção dela. Clara, eu juro que... Eu estava tentando me afastar de Heloísa. Eu não a amo. Você é a única com quem eu quero estar. A intensidade em seu olhar era sincera, mas a dor da traição fazia Clara hesitar. Ela se lembrou das risadas compartilhadas, dos planos sonhados e do carinho que acreditava ser real. Agora, tudo parecia desmoronar. Se você realmente me amava, por que não foi honesto desde o início? Por que me deixar aqui, exposta? A pergunta pesava no ar como um fardo, e uma onda de lágrimas ameaçava transbordar. Clara, por favor. Eu errei. Mas há mais. Heloísa... Chega! Clara gritou, cortando sua fala. A sala pareceu silenciar instantaneamente. Chega de desculpas. Eu não posso acreditar em você. Ela virou-se, buscando apoio, e se deparou com os olhos de sua avó. Dona Zélia emanava uma força silenciosa, como se seu amor fosse um escudo protetor contra a dor que Clara sentia. Vamos, meu amor. É hora de dar um passo adiante e retomar as rédeas da sua vida, disse Dona Zélia, sua voz suave, mas firme. Clara a olhou, sentindo cada palavra como um abraço caloroso. Mas antes que pudesse dar um passo, um grito cortou a atmosfera tensa. Clara, espera! Era Heloísa, que atravessava a plateia, seu rosto humilde e nervoso. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer! Clara parou, congelada. Nesse momento, tudo a pressionava. A plateia, as revelações e agora aquela nova interrupção. O que mais Heloísa poderia dizer que não fosse um novo golpe? Por favor, eu só quero que você saiba a verdade. Heloísa continuou, os olhos úmidos de uma mistura de emoção e medo. Não foi nada planejado. Eu não queria que você ficasse sabendo assim. Clara, atormentada, olhou para Ana, que balançava a cabeça, um sinal claro de que Heloísa não deveria ser ouvida. Mas havia uma voz dentro dela, uma curiosidade agonizante em saber o que poderia estar por trás daquele olhar tão angustiado. Então, o que é? O que você tem a dizer? Clara desafiou, sua voz soando mais firme do que se sentia. Eu estou grávida. Heloísa soltou de uma só vez, como se as palavras fossem uma bomba atômica lançada no ar que a cercava. O impacto foi devastador. Clara sentiu o mundo girar novamente, atordoada pelas novas revelações. Agora, o que poderia ser pior do que a traição e o engano? Uma vida que se formava entre mentiras e um passado que já estava manchado. Clara segurou a cabeça, tentando organizar os pensamentos, enquanto a plateia explodia em murmúrios, cada um processando o que acabara de acontecer. Não pode ser. Clara cochichou, sua voz quase um sussurro. A dor reacendeu em seu peito, não apenas pela traição, mas pela turbulência emocional que isso tudo representava. E assim, em meio ao caos desenfreado de seus sentimentos, uma pergunta pairou no ar. Qual seria a verdadeira história por trás daquela noite? O que mais estava escondido e até onde a questão da lealdade e do amor poderia ir?
Clara, com a nova verdade pesando em suas costas, sabia que o caminho à frente seria repleto de descobertas e decisões difíceis. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Sua mente buscava um âncora, uma luz que a direcionasse para qualquer lugar longe daquela revelação devastadora, enquanto os murmúrios da plateia pareciam se misturar em um só som ensurdecedor. Grávida. A palavra ecoava como um tambor em sua cabeça, reforçando a realidade da traição de Eduardo. Eduardo, a poucos passos de distância, parecia uma sombra do homem que ela conhecera. O desespero na expressão do rosto dele era nítido, uma mistura de insegurança e pânico. Mas isso não importava mais a Clara. Ele havia cruzado uma linha que não poderia ser desfeita, e agora Heloísa se tornava o símbolo de tudo o que estava desmoronando em sua vida. Clara, Eduardo tentou se aproximar dela, mas Dona Zélia se interpôs, uma leoa defendendo sua cria. Você não tem nada a dizer, Eduardo! A força da avó se manifestava em seu olhar, ao mesmo tempo protetor e feroz. Isso não muda o que você fez. Você não pode simplesmente dizer que a ama enquanto carrega o filho dela. Clara lançou as palavras como se fossem flechas, tentando ferir não apenas Eduardo, mas Heloísa também. Ela se virou para a jovem, que parecia pequena e vulnerável, com lágrimas escorrendo pela maquiagem borrada. Você não tem direito de me contar isso. Você sabe que não foi honesta. Diante do ataque, Heloísa hesitou, os olhos buscando uma explicação, como se cada palavra que saísse de sua boca pudesse mudar a situação. Eu não queria que fosse assim. Eu sou a primeira a sofrer. Eu só queria me afastar de você. Clara não conseguia mais ouvir. O ar estava pesado, sufocante, como se cada palavra fosse uma pedra jogada em suas costas. E então, como se o universo quisesse testá-la ainda mais, Ana, a amiga leal, se aproximou. Clara, vamos sair daqui. Você não precisa ficar ouvindo isso. Mas Clara não se movia. Seus pés estavam afundados em uma crise interna, presa entre a verdade que a assombrava e o terreno desmoronando sob seu coração. E quanto a você, Ana? Você sabia, não sabia? Acha que pode me proteger de tudo? Sua voz tremia, mas havia uma firmeza crescente, uma frustração que lutava para emergir. Ana balançou a cabeça, os olhos pesados de conflito e culpa. Não era a minha intenção. Eu só queria proteger você. Pois agora eu não sei quem pode me proteger. Clara gritou sem pensar, encharcada de dor e raiva. Nesse momento, um silêncio pesado se abateu sobre a plateia, como um manto de expectativa. Todos aguardavam a próxima interação, enquanto Clara sentiu uma onda de desespero misturada a uma estranha sensação de libertação. Ela estava cansada de se sentir acorrentada a uma mentira. Um pensamento repentino atravessou sua mente. E se aquelas verdades todas sobre Eduardo e Heloísa fossem o princípio de uma nova história? Um capítulo repleto de solidão, mas ao mesmo tempo de autodescoberta? Clara fechou os olhos, tentando imaginar-se livre de todas aquelas cadeias invisíveis. Clara! A voz de Dona Zélia era suave, mas firmemente presente. Você é forte. Agora é hora de pensar em você e no que realmente quer. Aquelas palavras pareciam fluir dentro dela como um bálsamo. O que ela realmente queria? Poderia ser essa a chance de começar do zero? Clara abriu os olhos lentamente, olhando para Eduardo, cuja expressão era uma mescla de culpa e desespero. Heloísa, por sua vez, permanecia em silêncio, absorvendo a gravidade do momento. E nesse instante, Clara sentiu uma onda de determinação ressurgir. Eu preciso de um tempo. Para mim, para pensar. Eu não tenho que decidir agora, ela declarou, a voz ecoando com um novo peso, uma nova força. As reações ao seu redor eram palpáveis. Pessoas se entreolhando, sussurrando, algumas admirando sua coragem, outras julgando. Mas Clara não se importava mais com isso. Ela se deu conta de que sair daquela sala não significaria um ato de fuga, mas sim um passo em direção à sua liberdade. E enquanto ela se afastava dos olhares críticos, uma nova questão surgiu em sua mente. E se essa não fosse só uma reviravolta, mas o início de um novo caminho que poderia levá-la a revelações muito mais profundas e que mudariam sua vida para sempre? Ela já não sabia o que encontraria pela frente, mas uma coisa estava clara. A verdade tinha o poder de transformar tudo. Clara caminhou em direção à saída,
seu coração pulsando numa dança caótica entre medo e esperança. Enquanto seus pés tocavam o chão com uma determinação renovada, as vozes ao seu redor pareciam ecoar como um distante zumbido. A cena se desenrolava atrás dela, pessoas insistindo em dar sentido ao que havia acabado de acontecer. Mas Clara já não estava ali. A verdadeira batalha começava dentro dela. Do lado de fora, o ar gelado a envolveu como um abraço salvador. Ela respirou fundo, tentando afastar o calor da raiva que ainda consumia seu peito. As cores do dia pareciam mais vivas. O azul do céu e o verde das árvores pareciam sussurrar promessas de novos começos. Ana a seguiu, a amiga fiel de sempre, mas Clara não sabia como recepcioná-la. O silêncio entre as duas era pesado, quase palpável. Clara, me perdoa. Eu não sabia que seria assim. Ninguém esperava por isso. Ana disse, sua voz tremendo. Proteger e esconder não são a mesma coisa, Ana. Clara respondeu, quebrando o silêncio. Você deveria ter me contado. Eu merecia saber. As palavras saíram como um grito que ecoava por entre as árvores, mas Clara sentiu um alívio ao liberá-las. Ana assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. Você tem razão. Eu só queria proteger a nossa amizade. Eu não queria que você sofresse. E você acha que eu não estou sofrendo agora? A dor que sinto é maior do que qualquer sofrimento que eu já vivi. Clara sentiu as lágrimas quentes deslizando por seu rosto. Era um misto de tristeza e raiva, sentimentos que pareciam se entrelaçar e sufocar qualquer vestígio de compaixão que ela pudesse ter por Heloísa ou Eduardo. Mas naquele momento, algo dentro dela começou a mudar. Clara percebeu que estava se afundando em um mar de ressentimentos e que a única maneira de respirar de novo era se afastando dele. Ela não poderia mudar o que já tinha acontecido, mas poderia decidir o que fazer a seguir. Eu preciso de um tempo, Ana. Preciso ficar sozinha e pensar no que realmente quero. Ana deu um passo à frente, segurando o braço da amiga com suavidade. Eu entendo, mas não quero que você pense que está sozinha. Eu estou aqui para você, sempre. Obrigada, Clara respondeu, a gratidão misturada com a dor ainda pulsante dentro dela. Acho que só... Vou dar um tempo para tudo isso se acalmar. Preciso entender quem sou sem Eduardo, sem Heloísa. E assim, Clara decidiu que precisava sair da cidade por um tempo, se afastar de tudo que a lembrava daquela traição. Ela almejava uma pequena viagem para um lugar longe, onde pudesse se reencontrar, respirar fundo e olhar para sua vida com novos olhos. As horas se passaram e Clara se viu em casa, empacotando uma pequena mala com roupas e algumas lembranças. Mas o que ela realmente queria levar era a coragem que naquele momento começava a florescer dentro dela. A coragem de se permitir sentir e entender sua própria história. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Clara estava pronta. Ao olhar pela janela, viu o brilho da cidade, mas em vez de nostalgia, sentiu-se animada. Era um sinal claro de que precisava começar a escrever seu próprio capítulo, sem as amarras de Eduardo e Heloísa. Mas enquanto ela fechava a porta atrás de si, um pensamento a atingiu com a força de um vendaval. E se isso fosse apenas o começo? E se a verdade a aguardasse em outro lugar? Uma verdade capaz de mudar o rumo da sua vida de uma vez por todas? Com o coração acelerado e a mente fervilhando, Clara deu o primeiro passo em direção ao desconhecido, pronta para descobrir o que a vida ainda tinha reservado para ela. Clara dirigiu-se à rodoviária, cada passo um esforço consciente para deixar a dor para trás. As luzes da cidade brilhavam ao seu redor, mas ao invés de ofuscá-la, agora pareciam guiá-la. Um ônibus a levaria para o interior, para um destino que ela ainda não conhecia. Enquanto esperava, pensou no que estava deixando para trás. Um amor que se transformou em uma ferida profunda e uma amizade que, apesar de suas falhas, era especial. Ao embarcar, a sensação de liberdade a envolveu. O ônibus balançava suavemente na estrada, fazendo Clara pensar na leveza que sentia, como um pássaro que finalmente deixava seu ninho. Ela olhou pela janela, observando as luzes da cidade desaparecendo na distância. Cada metro que avançava, sentia uma camada de dor se desprendendo de seus ombros. O ônibus parou em uma pequena cidade cercada por montanhas e florestas. O ar fresco daquela região era um bálsamo para sua alma cansada.
Havia um brilho novo em suas esperanças. Assim que desceu do ônibus, Clara procurou uma hospedagem simples, algo que lhe oferecesse um refúgio temporário. Na pousada, o dono, um senhor de cabelos brancos e sorriso acolhedor, percebeu a tristeza em seu olhar. Às vezes a distância nos ensina mais do que estamos prontos para ouvir, ele disse, como se pudesse ver através de sua dor. Clara sorriu, grata pelo acolhimento. As palavras dele chamaram a atenção, e ela percebeu que estava pronta para se abrir, mesmo que apenas para um estranho. Enquanto explorava o lugar, Clara se permitiu sentir a natureza ao seu redor. O canto dos pássaros, o cheiro da terra molhada e as cores vibrantes das flores a envolviam em um sentido renovado de pertencimento. Ela caminhou por trilhas, subiu pequenas colinas e, com cada passo, sentia que estava se afastando não apenas da traição, mas também da mulher insegura que antes era. Em um dos seus passeios, encontrou um lago sereno. Decidiu sentar-se à beira da água, observando o reflexo de sua própria imagem. Quase que sem perceber, começou a falar consigo mesma, liberando os pensamentos que há muito estavam aprisionados. A raiva, a tristeza, tudo começou a se dissipar. Sou mais do que este coração partido, murmurou. Sou eu sou Clara. Naquela quietude, uma ideia começou a surgir mais forte dentro dela. Não era só a traição que precisava processar, mas o que significava esse novo eu. Enquanto pensava, uma pontada de curiosidade a atravessou. E se a verdade não fosse apenas sobre o que aconteceu com Eduardo e Heloísa? E se houvesse algo mais profundo que ainda não se dera conta? Algo sobre sua própria força, sobre o que poderia realizar a partir daquele momento. Depois de dias naquele lugar, Clara sentia-se renovada, mas a inquietação permanecia. Era como se houvesse uma camada invisível que precisava ser desvendada, algo dentro dela que pedia para ser descoberto. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, uma nova ideia a assaltou. Estou pronta para descobrir a verdade sobre mim mesma e o que esse novo capítulo deve incluir. Porém, quanto mais pensava nisso, mais ansiosa ficava. E se não houvesse como voltar atrás? Enquanto fechava os olhos, um novo pensamento a atingiu com força. E se, ao voltar, as verdades já não fossem as mesmas? E se as revelações não fossem apenas sobre ela, mas sobre tudo ao seu redor? Clara sentiu um frio na barriga, mas ao mesmo tempo, uma centelha de emoção. O que a aguardava quando retornasse? A vida estava prestes a se revelar de formas que ela nunca poderia imaginar. E com isso, teve certeza de uma coisa. A verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre encontraria uma maneira de emergir. Quando Clara decidiu voltar para casa, sentiu uma mistura de medo e expectativa. A viagem havia sido uma jornada de autodescoberta, onde a dor devorada pela traição de Eduardo e Heloísa começou a dar lugar à força de uma nova identidade. A estrada à sua frente era emblemática, um símbolo de que o retorno não significaria voltar ao que era, mas sim reescrever sua história. Chegando à cidade, Clara respirou fundo ao vê-la sob a luz da manhã. Tudo parecia familiar, mas ao mesmo tempo distante. A liberdade que conquistara na pequena vila trazia uma nova perspectiva sobre as relações que deixara para trás. O coração pulsava, não mais por tristeza, mas por um desejo de verdade. Ela se dirigiu à sua casa, onde a revelação e o confronto aguardavam como sombras. Ao abrir a porta, o silêncio era ensurdecedor. Sabia que sua família a aguardava, mas havia um novo poder em sua voz. Clara era uma mulher transformada, decidida a não se calar mais. Assim que entrou na sala, lá estavam eles. Sua mãe, seu pai e até mesmo Eduardo, que a olhava com um misto de esperança e arrependimento. E claro, Heloísa, que parecia pequena, desamparada. Clara percebeu que todas as peças da vida que ela conhecia estavam ali. Mas novas trocas estavam prestes a acontecer. Clara! Seu pai foi o primeiro a quebrar o silêncio. Estamos todos tão preocupados com você. A preocupação dele era genuína, mas ela precisava ser mais do que a filha perdida. Precisava ser a mulher que estava aflita e a alguém que carregava verdades. Precisamos conversar, Clara disse, com uma firmeza que quase surpreendeu a si mesma. As palavras ecoaram como um sino em meio ao silêncio. Todas essas semanas eu pensei sobre nós, sobre o que precisamos e sobre o que nos mantinha juntos.
Os olhares estavam perplexos, mas Clara notou um fio de esperança na expressão de sua mãe. Um encorajamento silencioso que a impulsionava ainda mais. Eduardo, começou ela, segurando a respiração ao ver a expectativa em seu rosto. O que aconteceu apanhou tudo de mim. Compreendo que você está arrependido, mas a verdade é que você e Heloísa nunca foram apenas um erro. Era uma mentira que afetava a todos nós. As palavras fluíram, limpas e diretas. Clara encarou Eduardo, e ele pareceu realmente estar ouvindo pela primeira vez. Você está certo, Clara. Me decepcionei com todos nós. Com você, Eduardo respondeu, sua voz trêmula. Mas eu quero corrigir isso. Eu ainda quero você. A última afirmação chegou com uma dose de vulnerabilidade que poderia ter sido envolvente em outras circunstâncias. Mas Clara não estava mais ali. Este amor que você diz querer, Eduardo, onde ele estava quando você me traiu? O que eu preciso agora é descobrir quem sou, sem as mentiras e o peso das expectativas. Clara respondeu, com um tom firme que impostava sua nova realidade. Heloísa, que até então se mantinha à sombra do momento, finalmente ergueu a voz. Clara, eu nunca quis que você se machucasse. Fui fraca e confusa. Se eu pudesse voltar atrás? Não se trata de voltar, Heloísa. É sobre o que fazer agora. Eu te amava de verdade como prima. E perdi a confiança em você. Isso é difícil para todos nós. Clara disse, desafiando ainda mais a dor que cercava todas as verdades. A vulnerabilidade dos laços familiares na sala ficava exposta, como um frágil fio prestes a se romper. Mas Clara já não temia. Ela queria reconstruir essa relação, mas sabia que tudo começaria com a honestidade. Talvez eu tenha que aprender a perdoar, mas não posso fazer isso agora, Clara finalizou, com uma calma que surpreendeu a todos. Antes preciso entender como me perdoar por ter permitido que meu amor fosse colocado em dúvida. O silêncio tomou conta novamente, mas agora era um silêncio com uma leveza nova. Clara sentiu que o peso que carregava estava começando a se dissipar, embora a estrada ainda fosse longa. Não haveria soluções imediatas ou respostas fáceis, mas as verdades estavam agora em aberto. Era a primeira vez que todos estavam dispostos a olhar internamente. Dona Zélia, sempre silente, observava o desenrolar. Ao final, tomou a mão de Clara, com um olhar que dizia que a compreensão era o primeiro passo. Minhas queridas, a vida nos mostra caminhos tortuosos, mas é na verdade que encontramos a força que realmente precisamos. Saber os caminhos difíceis pode nos guiar para paixões que nunca imaginamos, disse com ternura. Clara sorriu para a avó, um sorriso que simbolizava uma faísca de esperança. Todas as conversas ainda precisariam acontecer, e os laços se reconfigurariam, mas agora, ao menos, todos eram cúmplices de seus próprios processos de cura. E enquanto os dias passavam, Clara percebeu que o caminho não seria fácil, mas conhecer a verdade sobre si mesma havia lhe dado a liberdade de trilhar a trajetória que escolhesse. Liberdade para amar e arriscar, mas principalmente para respeitar a si mesma. A verdade e a autenticidade tornavam-se suas novas armaduras. A jornada estava apenas começando, e Clara tinha certeza de que viria a ser a autora da sua história. Se você se emocionou com essa conclusão, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajude a continuar trazendo narrativas impactantes. Comente suas reações e teorias sobre o final e, mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Lembre-se, só verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal por meio dessas ações. Não espere nem mais um segundo.